Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática de Forma Fácil. Na aula de hoje, em Física, número 61, estarei trazendo a vocês um conhecimento sobre eletrodinâmica. Na verdade, o conceito melhor a ser aplicado é cargas elétricas. Eu já fiz um vídeo sobre cargas elétricas há muito tempo atrás e tem muita visualização. Eu resolvi fazer outro para esclarecer algumas passagens, tá bom? Então eu convido quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, né? Compartilhe e deixa seu joinha, tá bom? Então eu vou fazer a explicação, os comentários e eu vou estar escrevendo detalhadamente para que vocês possam compreender o conteúdo. Então, tá aí, aula 61. Vamos lá. Então, o primeiro exercício fala assim: uma partícula está eletricamente carregada e tem 100 elétrons em excesso. Considerando-se o valor da carga elementar como sendo módulo de E, que é a carga elementar, módulo da carga elementar, igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Podemos afirmar que a partícula tem carga. Então tem 5 alternativas, tá bom? Então eu vou começar a resolver e vou estar detalhando como eu fiz nesse vídeo parte 1, né, de cargas elétricas. Eu fiz bem detalhadamente e eu vou fazer novamente para que vocês possam ter um bom aprendizado, tá bom? Então, a fórmula básica é que, se você prestar bem atenção desde o início até o fim desse vídeo, você vai sair entendendo. Então, Q de carga é igual a N, número de elétrons, vezes o E, que é justamente a carga elementar. É uma fórmula básica, tá bom? Então, a carga nesse tipo de exercício, conforme o enunciado, será igual. Olha só, uma partícula está eletricamente carregada e tem 100 elétrons em excesso. Então, o que está carregado com elétrons em excesso torna-se negativa. Mas vamos ver o desenvolvimento do exercício. Então, eu vou fazer assim, ó, 100, que é o número de elétrons, vezes, aqui, ó, eu vou aplicar o menos 1,6. Menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Justamente porque está carregado em excesso. Então, tudo que é elétrons, a carga é negativa, tá bom? Eu quero dizer mais acentuado, tá? Então, a carga nesse primeiro exercício será igual 100 é 1 vezes 10 a 2, já deixando tudo em notação científica, vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19, tá bom? Então, Q é igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Perdão, aqui ó, só faltou subtrair. Então é menos 19 e com 2 dá 17, tá? Então tá aí, o primeiro exercício resolvido, tá? Então olha só, vamos entender melhor. Ah, professor, mas a carga elementar não é 1,6 vezes 10 a menos 19? Por que o senhor colocou negativo? Porque no enunciado está dizendo que está em excesso, tá? Então está dizendo que está 100 elétrons em excesso, tá bom? Mas para a resposta do exercício, como é feito em barra de módulo, então a alternativa correta é C, negativa, cujo módulo é 1,6 vezes 10 a menos 17 coulomb, tá? Então, aqui, ó, 100 é 1 vezes 10 ao quadrado, vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, você tem uma multiplicação de potência de mesma base e você tem que subtrair. Então, vai ficar 2 positivo com menos 19, que dá menos 1,6 vezes 10 a menos 17 coulombs, tá bom? E a resposta correta é a alternativa C, negativa, cujo módulo, ó, tô levantando a folha, negativa, cujo módulo é 1,6 vezes 10 a menos 17 coulomb, tá bom? Eu deixei bem detalhado, bem explicado para que vocês possam compreender. Mas se por acaso não foi suficiente, vocês podem escrever no comentário. Ative os sininhos da notificação e me mande comentários,
Vamos passar para o 2. Já no exercício 2, um pouquinho diferente daquele básico das cargas elétricas, está me dizendo assim, ó, a DDP entre uma nuvem, né? A DDP entre uma nuvem e o solo é de 8 vezes 10 a 6 volt, tá? 10 elevado a sexta volt. Uma descarga elétrica ocorre durante a qual 80 coulombs da carga são transferidas, tá? Da nuvem para o solo. Então há um choque, né? Então é transferido 80 coulombs da carga da nuvem para o solo. O trabalho das forças elétricas vale. Então também tenho 5 alternativas e eu vou resolver passo a passo para que vocês possam entender, tá? Então aqui, ó, aqui nós vamos trabalhar com tensão. Tensão, U de tensão, tá? É igual a trabalho, ó, trabalho da força elétrica sobre a carga. Essa é a fórmula de aplicação para esse tipo de exercício. Justamente eu trouxe esse para diferenciar um pouquinho, porque me pediram para que eu fizesse algum vídeo que consta trabalho, né? Então eu trouxe essa questão para que vocês possam entender. Então, novamente, a DDP entre uma nuvem e o solo é de 8 vezes 10 a sexta volt. Uma descarga elétrica ocorre durante a qual 80 coulombs da carga são transferidas da nuvem para o solo. Qual o trabalho da força elétrica? Então, tensão é igual ao trabalho da força elétrica sobre a carga, tá bom? Já colocando os valores, eu tenho que foi me dado pelo enunciado, estou levantando a folha, ó, 8 vezes 10 elevado à sexta é igual ao trabalho que eu ainda não tenho, né, sobre a carga. E a carga foi deixado para mim como 80, tá? Foi transferido 80 coulomb, tá bom? Então, de novo, ó, canal Matemática de Forma Fácil, eu sou o professor Edilson Papa, na aula 61 em Física, tá? Então, continuando aqui, ó, vamos fazer a multiplicação, tá? A multiplicação. Então, trabalho da força elétrica é igual a 8 vezes 80, dá 640 vezes 10 a sexta, tá? Vamos fazer uma conversão rápida aqui. Então, na linha de baixo, bem detalhado, o trabalho será igual a 64 vezes 10 a 1 elevado a 1 vezes 10 elevado a sexta, que já consta aqui, tá? Então, detalhando mais ainda, eu tenho que trabalho da força elétrica será igual a 64 vezes 10 elevado a 7, tá? E para finalizar mais uma transformaçãozinha, ó, trabalho é igual a 6,4 vezes 10 elevado a 8 joule, tá bom? O trabalho é dado em joule. O que eu fiz aqui nessas passagens? Eu vou explicar detalhado para vocês. Estou levantando a folha, ó, dá uma olhadinha no enunciado. Qualquer coisa, volta o vídeo ou escreva nos comentários, tá bom? Então, eu multipliquei aqui, ó, tensão é igual trabalho sobre a carga. Então, foi me dado 8 vezes 10 a 6, né? A tensão é igual ao trabalho sobre 80, né? Que foi transferido 80 coulomb da nuvem para o solo. Aí eu fiz a multiplicação, deu 640, 10 a sexta. Aí eu joguei aqui embaixo 64 vezes 10 a 1, vezes 10 a sexta, que deu 64 vezes 10 a sétima. Dando uma ajeitadinha, porque notação científica é sempre uma casa inteira e uma decimal, uma após a vírgula, tá? Então eu coloquei trabalho igual a 6,4 vezes 10 a 8 joule, tá? Então essa questão tem a alternativa B como resposta. Tudo bem? Estou levantando a folha para que vocês possam visualizar. Bom, no exercício 3, está me dizendo assim, ó. Pela secção transversal de um condutor passam 10 elevado a 11 elétrons de carga.
Entre parênteses, E, que é a carga elementar, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, durante 1 vezes 10 a menos 6 segundos. A intensidade de corrente elétrica nesse condutor é, novamente, 5 alternativas, tá bom? Mas vamos fazer pela exatidão do exercício, tá bom? Eu vou dar a fórmula. Então aqui, pessoal, só uma diferenciação na fórmula. Então, intensidade, né? Intensidade é igual a carga sobre ΔT, que é a variação de tempo, tá bom? Bom, então eu também posso reescrever essa fórmula básica. Intensidade de corrente elétrica é igual a carga sobre a variação de tempo, que é o que está no enunciado aí, ó. Pela secção transversal de um condutor passam 10 elevado a 11 elétrons de carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb durante 1 vezes 10 a menos 6 segundo. A intensidade de corrente elétrica nesse condutor é... Então vamos lá. Então na linha de baixo, I é igual... Quem que é a carga mesmo? N vezes Z sobre o ΔT. Só reescrevi a forma de uma maneira diferente. I, intensidade de corrente elétrica, carga N vezes Z sobre ΔT. Agora, colocando os valores. I nada mais é do que 10 a 11 é a quantidade de elétrons, tá? Vezes carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora é o valor inteiro dele, sem nenhuma mudança. Por quê? No exercício anterior estava dizendo elétrons em excesso. Agora não está comentando no enunciado, então a gente aplica 1,6 vezes 10 a menos 19, que ele traz valor positivo, tá? Sobre 1 vezes 10 a menos 6, que é o tempo. 1 vezes 10 a menos 6 segundos. Então, na linha de baixo eu tenho que intensidade é igual 10 a 11 com 10 a menos 19 vai dar 10 a 8, tá? Soma os expoentes, multiplicação soma. Então vai dar 1,6 vezes 10 a 8, tá? Menos 19 com mais 11, sobre 10 a menos 6, que é 1 vezes 10 a menos 6, tá bom? Então, intensidade de corrente elétrica é igual 1,6, dividindo 1,6 por 1, que é 1 vezes 10 a menos 6, vai ser 1,6 vezes 10 a 8. Na divisão de potências de mesma base, eu subtraio os expoentes. Vai ficar menos 6, para recordar, tá bom? Então, fazendo a mudança, I na linha de baixo é igual 1,6, né? Vezes 10 a menos 8, né? Aqui, ó, só esqueci do sinal, mas tô corrigindo aqui, ó, 10 a menos 8, tá bom? É menos 19 com mais 11 que dá menos 8, tá bom? Aqui é menos 8. Então, vai dar 1,6 vezes 10 a menos 8, ó, 10 a menos 8, mais 6, tá? Então, intensidade é igual 1,6 vezes 10 a menos 2 ampere, tá bom? Essa é a resposta do exercício. Vamos voltar aqui para esclarecer algumas coisas que ficou no ar, tá bom? Então, vamos lá. Intensidade de corrente elétrica é igual a carga sobre ΔT. A intensidade pode ser expressa N vezes Z sobre ΔT. Foi-me dado no exercício que ele tem uma quantidade de 10 a 11 elétrons, que vai multiplicar pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, sobre 1 vezes 10 a menos 6 segundo. Eu havia esquecido de colocar esse sinalzinho de negativo, porque menos 19, ó, menos 19 com mais 11 vai dar menos 8. Então, corrigir aqui, 1,6 vezes 10 a menos 8, sobre 10 a menos 6. Na divisão de potência de mesma base, subtrai o expoente. Então, fica menos 8 aqui, com menos 6, que é o menos da regra, o menos que o número carrega, que vai ficar menos 8 mais 6, que nada mais é do que 1,6 vezes 10 a menos 2 ampere, tá bom? Corrigido a tempo para os meus acompanhantes aí. Então, alternativa B. Aos que me acompanham os vídeos, eu estou fazendo de forma detalhada e comentada para que vocês possam entender melhor a física.
Passando para o exercício 4, está dizendo assim, da FATEC, ó. Num circuito de corrente contínua circula durante 5 minutos a corrente de 2 amperes. A carga que atravessa o circuito nesse intervalo de tempo é de, então, 5 alternativas. Vou fazer também de forma prática, né, e rápida, no sentido objetivo, eu quero dizer, não tão rápido, né? Então, vamos colocar a fórmula. I é igual a Q sobre ΔT, tá bom? Tá falando que o circuito de corrente contínua circula durante 5 minutos, tá falando de tempo. O valor da carga foi me dado no exercício que é 12 amperes, vou colocar aqui. Preciso descobrir a carga. A carga que atravessa o circuito nesse intervalo de tempo é de... Então, vamos lá. Então, no lugar do I, eu tenho 2. A carga eu vou deixar aqui porque eu ainda não tenho o valor. O ΔT nada mais é do que 5 minutos. Então, na verdade, é 5 minutos vezes 60 segundos, tá? Então, eu tenho que multiplicar 5 vezes 60. Beleza. Então, na linha de baixo eu tenho que 2 é igual a Q sobre 300. É simples esse aqui. Multiplicando, em cruz eu tenho que Q é igual a 600 Coulomb. Então, a carga para esse exercício muito simples, nada mais é do que a letra D, 600 Coulomb, tá bom? Então tá aí, ó, aula 61. E para encerrar a aula, para não ficar tão extenso, porque eu vou fazer mais vídeos sobre carga elétrica. Tá me falando assim, ó, IME Rio de Janeiro, tá? A intensidade de corrente elétrica em um condutor metálico varia com o tempo, de acordo com um gráfico abaixo, tá bom? Então foi me dado um gráfico, então eles estão fazendo o seguinte, sendo a carga elementar E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, determine. Então agora nós vamos determinar o que eles estão escrevendo no enunciado, o que eles estão querendo saber de acordo com o enunciado. Tá aqui, ó, o desenho, né? É um trapézio, né? E tem os dados aí no trapézio. Primeiro, item A. O que eles estão pedindo no item A? Bom, no item A, eles estão pedindo assim, a carga elétrica que atravessa uma seção do condutor em 8 segundos. Item B, o número de elétrons que atravessa uma seção do condutor durante esse mesmo tempo. E C, a intensidade média de corrente entre os instantes 0 e 8 segundos. Então vamos lá. Vamos calcular passo a passo, detalhado e comentado para que vocês possam entender, tá bom? Então vamos começar o item A. Item A é o seguinte, vamos lá. Item A. A carga, olha só, a carga elétrica que atravessa uma seção do condutor em 8 segundos. Então veja bem aqui, ó. Aqui está tratando, né? Está tratando de tempo e aqui corrente elétrica em miliampere, tá? Então aqui está um dado e vamos fazer passo a passo. Já que o trapézio, a área dele é igual à carga, então a carga para esse exercício, carga é igual à área, tá? Carga igual à área. Lembrando, a área do trapézio é igual base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Só para relembrar, tá? Então, a área será igual 8, tá? 8, olha só, 8 mais 2, que é a base menor, tudo bem? Vezes 64 dividido por 2, tá bom? Então tá aqui, ó. Se você analisar aqui, ó, daqui até aqui tem 8, tudo bem? A base menor de 2 para 4, logicamente são 2, e 64, que é a altura, tá bom? Então vamos lá. Fazendo a matemática, a área é igual a 10, 8 mais 2 dá 10, vezes 64, dividido por 2. Estamos falando de miliampere, já vamos chegar lá. A área é igual a 320 milicoulomb, tá bom? Milicoulomb, tá? Então, Q, aqui ó, Q, já vou mudar de área para Q, que a carga é igual a área nesse exercício. É igual a 3,2 vezes 10 a menos 1 coulomb. Essa é a resposta do item A, tá? No item B, eles estão falando o seguinte,
o número de elétrons que atravessa uma seção do condutor durante esse mesmo tempo. Então, aqui o B, nós vamos fazer pela fórmula básica, Q é igual a N vezes Z, tá bom? Foi encontrado que a carga é 3,2 vezes 10 a menos 1, né? Igual ao número de elétrons que eu vou descobrir, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Tudo bem? Bom, esse daqui está desse lado e esse está multiplicando o N. Ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 1 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19, igual a N. Tudo bem? Dividindo 3,2 por 1,6 resulta em 2, tá? 2 vezes 10 a menos 1 menos 19, tá? Lembrando novamente que divisão de potência de mesma base subtrai o expoente. Então tem um menos da regra e um menos que o número já carrega. Então vai ficar na linha de baixo 2 vezes 10 menos 1 mais 19 igual a N. Portanto, N é igual a 2 vezes 10 a 18 elétrons. Beleza? Bom, esse daqui, acabei de fazer, esse é apenas o item B. Deixa eu levantar a folha para que vocês possam estar visualizando todo o exercício, tá? Deixa eu levantar mais aqui, ó. Então, a carga é igual à área, calculamos a área do trapézio. Chegamos à carga de 3,2 vezes 10 a menos 1 Coulomb. Depois do item B, número de elétrons. Fizemos a fórmula básica, chegamos ao total de 2 vezes 10 a 18 elétrons. Sem problema. O último item que eles estão pedindo, a intensidade, ó, a intensidade média de corrente entre os instantes 0 e 8 segundos. Então, vamos fazer o item C para encerrar esse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. O item C, corrente média. Então, IM é igual a ΔQ sobre ΔT. Então, é a variação de carga sobre a variação de tempo. Então, intensidade de corrente média é igual a 3,2 vezes 10 a menos 1 sobre 8, porque é de 0 a 8 segundos. Intensidade média, dividindo 3,2 por 8, vai dar 0,04, tá? Porque é 3,2 vezes 10 a menos 1, tá? Então, intensidade média é igual a 4 vezes 10 a menos 1 ampere. Tá aí a resposta. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido a matéria. Eu falei detalhadamente. Vou trazer mais. Próxima aula, provavelmente eu vou fazer mais um vídeo com alguns exercícios de carga elétrica que faz parte de eletrodinâmica. Tá bom? Galerinha, fiquem todos com Deus e abraços.